E aí, tudo bem? Quase todo mundo conhece a história de José como um grande sonhador, né? Mas o que pouca gente sabe, ou para pensar, é que ele foi também o maior gestor econômico da Bíblia. Ele usou uma porcentagem bem específica para transformar o Egito na nação mais rica do mundo e, o mais incrível, bem no meio de uma crise devastadora. Pois é, essa é a grande questão, né? As crises, na verdade, não são só eventos para a gente ter medo. Elas são ciclos previsíveis que acabam criando oportunidades gigantescas para quem está preparado. A história que a gente vai analisar hoje revela um plano de mais de 3.000 anos que transforma esse medo da crise numa estratégia real para a prosperidade. Então, para a gente entender esse princípio, primeiro a gente precisa aceitar um fato. A economia se move em ondas. São ciclos inevitáveis de abundância e de escassez. O grande problema é que a maioria das pessoas só se prepara para os tempos bons, agindo como se eles fossem durar para sempre. Olha, o contraste é gritante. De um lado, os tempos de abundância, as famosas vacas gordas, sabe? Com otimismo, crescimento. Do outro, os tempos de crise, as vacas magras, com instabilidade e medo. A falha trágica da maioria é acreditar que o primeiro ciclo é permanente, ignorando que o segundo sempre. E é exatamente aqui que a gente mergulha no estudo de caso do Egito Antigo. E isso não é só uma historinha antiga, não. É um verdadeiro manual, um projeto de 3.000 anos sobre como prosperar através desses ciclos, usando uma lógica matemática que é, olha, impressionante. A história toda começa com o faraó tendo um sonho bem esquisito. 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras. José é chamado para interpretar e a mensagem dele é cristalina. O Egito vai passar por 7 anos de uma fartura sem igual, mas, logo depois, virão 7 anos de uma fome igualmente severa. Era um alerta de crise, bem claro. E aqui está a solução, que é simplesmente brilhante. José não ficou orando para a crise não vir. Não, ele criou uma estratégia matemática para enfrentar a crise. A ordem para o faraó foi recolher a 5ª parte de toda a produção durante os anos bons. A solução não era fé cega, era preparação sistemática. E no coração dessa estratégia de sucesso, existe um princípio matemático muito claro. É aqui que a teoria se torna uma regra prática que pode ser aplicada por qualquer pessoa hoje. O ponto crucial é esse número aqui. A 5ª parte é exatamente 20%. Enquanto um monte de conselho financeiro por aí fala em guardar 10%, a lei nacional que José instituiu foi o dobro. E o propósito desses 20%? Esse é o grande segredo da técnica. A disciplina central é basicamente esta: viver bem, com 80% do que se ganha, e tratar os outros 20% como algo sagrado, intocável para o consumo do dia a dia. Não se trata de viver na miséria, de jeito nenhum. É sobreviver de forma inteligente dentro de 80% da sua capacidade. Olha que poderoso isso. José não estava criando uma simples reserva de emergência. Ele estava criando o que a gente pode chamar hoje de reserva de soberania. O objetivo não era só sobreviver a um problema, mas ter o poder e a independência para agir e prosperar quando todos os outros estivessem vulneráveis. Tá, legal. Mas como é que a gente aplica isso na prática? Como a gente sai de um princípio de milhares de anos para uma ação concreta no nosso mundo digital de hoje? A maior barreira, sem dúvida, é mental. A técnica exige uma adaptação do padrão de vida. Se alguém ganha, por exemplo, R$ 3.000, essa pessoa precisa passar a pensar que ganha apenas R$ 2.400. Os outros R$ 600 simplesmente não estão disponíveis para as contas do mês. É uma redefinição da própria renda. Para construir o seu silo digital, o plano é simples e muito eficaz. Primeiro, automatize. Assim que o pagamento cai na conta, os 20% já são transferidos para uma conta separada. O erro mais comum é esperar sobrar no fim do mês. José confiscava na fonte. Pague-se primeiro. E se 20% parece muito agora, tudo bem. Comece com 1% e vá aumentando aos poucos. O alvo é a 5ª parte. E agora? Agora a gente chega no segredo que a maioria das pessoas não percebe nessa história. Esse é o verdadeiro propósito de construir a reserva. É o pulo do gato. Vamos acompanhar a sequência de eventos. José guardou grãos por 7 anos. Quando a fome chegou com tudo, as pessoas ficaram sem comida e sem reservas. Desesperadas, elas foram até José. E a primeira coisa que entregaram foi todo o dinheiro que elas tinham. Mas a fome continuou. Quando o dinheiro acabou, a população voltou a José,
E dessa vez trocou todo o seu gado, seus ativos, sua fonte de trabalho, por mais um pouco de comida. A cada passo, a gente vê a riqueza mudando de mãos de forma massiva. No fim, já sem dinheiro e sem gado, a única coisa que restava eram suas terras, o ativo mais valioso de todos. O livro de Gênesis relata que José comprou todas as terras do Egito para o faraó. A crise provocou uma consolidação total de ativos nas mãos de quem estava preparado. Então, a lição de ouro é esta aqui. A crise é o maior evento de transferência de riqueza que existe. O dinheiro e os ativos saem das mãos de quem não se preparou e vão parar direto nas mãos de quem tem liquidez, de quem tem a reserva. Beleza. Então, como é que a gente consolida tudo isso? Como transformar essa filosofia milenar num plano de ação claro para o nosso mundo de hoje? Primeiro de tudo, a mudança de mentalidade final. Isso é que é muito importante. Não chame mais a sua reserva de emergência. A palavra emergência atrai problema, né? Chame de reserva de oportunidade. O foco muda do medo para a busca ativa por sucesso e crescimento. E a aplicação moderna é direta. Quando a próxima crise, que é inevitável chegar, e os preços dos imóveis, das ações, dos ativos em geral, despencarem, quem tiver a reserva de oportunidade vai ser a pessoa com dinheiro na mão para comprar tudo a preço de banana. Resumindo, então, o plano prático é este. Calcule 20% da sua renda, crie o seu silo digital numa conta separada, automatize essa transferência para se pagar primeiro e, o mais importante de tudo, adote a mentalidade de que essa reserva está sendo construída para aproveitar oportunidades, não só para se defender de problemas. E aí fica a reflexão final. As vacas magras sempre vêm. A questão não é se, mas quando. E quando esse momento chegar, de que lado da equação cada um de nós vai estar? Do lado de quem precisa pedir ajuda ou do lado de quem tem os recursos não só para se ajudar, mas para prosperar? A preparação começa hoje.